Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, eleições 2010, é o nosso assunto hoje. E eu tenho aqui a participação do telespectador, o Luiz, no Santa Mônica, aqui na ilha de Santa Catarina. Um garoto de 16 anos pode votar, promotor. Porém, segundo a Constituição, quando ele faz 18 e vai para as Forças Armadas, está servindo ao Exército, ele não pode votar, segundo o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição. Porque isso ainda está na Constituição, não é uma afronta à democracia. Como é que é o nome dessa condição mesmo? Circunscrito. Conscrito. Eu acho que está na hora de evoluir, não é? Eu acho que está na hora de evoluir. Dele exercer também a cidadania na sua plenitude. O fato de colocar o voto na urna, ou agora digitalizar o voto na urna eletrônica, não vai trazer qualquer ingerência político-partidária, eu acho que nas Forças Armadas. Primeiro porque tem dois princípios que norteiam as organizações militares, são hierarquia e disciplina, certo? Então eu não vejo a menor preocupação de, eventualmente, mesmo porque um candidato não vai lá para dentro de uma organização militar fazer campanha, naturalmente, não é? Então eu vejo que é um momento de se trabalhar, de se discutir essa questão de promover aí um debate de modo a se evoluir nesse assunto. Muito bem, nós temos outras manifestações aqui, essa foi do Luiz no Santa Mônica, aqui o João no Estreito. Professor Marival Coan, o João é ex-líder estudantil de 64. Na opinião dele, o voto... Opa, parei que fugiu aqui. Tá, aqui é o seguinte, o João é ex-líder estudantil de 64. Na opinião dele, o voto não deve ser obrigatório porque os políticos que se candidatam à reeleição não merecem, segundo ele, mais crédito. Então ele pergunta, por que o jovem precisa votar se tudo é panelinha, diz aqui o João, e não se resolve nada? Pois é, João, essa... O pessoal está pessimista, né? Essa questão que a gente tentou, né, os colegas da mesa colocaram já muito bem, a importância de participar e nesse momento do quadro da democracia brasileira que se encontra a importância do voto como dever e não simplesmente como direito. Agora, é pertinente também essa preocupação, né, que o telespectador levanta acerca de certa forma, né, da pouca força que o indivíduo tem perante o social. Porque, como foi pontuado anteriormente, é importante a pessoa se dar conta da situação dele votar conscientemente. Mas é importante saber que a relação indivíduo-sociedade, ela é muito mais forte, né, da sociedade sobre o indivíduo do que o indivíduo pela sociedade. Isso não quer dizer que a ação do indivíduo se sente anulada, né, mas ela se sente tremendamente inferior à força de todo o sistema. Mas a importância de a urna, a importância de conhecer os partidos políticos, de conhecer os candidatos, é justamente para fortalecer a democracia, para que a gente consiga formar aqui um país, né, em que a gente tenha políticas públicas, em que as verbas não vão, né, para cofres particulares, como você pontuou anteriormente, Renato, mas que esse dinheiro sirva, né, para educação para levar né, a nossa força de mudar o país, de mudar o mundo, as políticas públicas na área de saúde, de moradia e por aí fora. Então, quer dizer, a omissão da gente permite tudo continuar como está. A nossa participação vai resolver? Não vai, totalmente, mas é a força capaz de. A outra a gente sabe de antemão que a nulidade significa a manutenção do que está aí. Claro. A nossa participação tem a possibilidade da mudança. Agora, como professor, um exemplo fundamental na linha do procedente discurso do professor Marival. Ficha limpa. É iniciativa popular. Um indivíduo começou, e muitos se agregaram, e é um projeto de lei. É um avanço. Um grande avanço. Mais de 1.300.000 assinaturas, que virou um projeto de lei e que o parlamento aprovou por maioria. E que está vigorando. Então, se o cidadão se une, ele fica muito forte. Coletividade. Professor Pazzo, mas também nós temos que estender essa discussão ao mau eleitor.
Nós estamos falando só do mal político, né? O desestímulo do telespectador, do mal político, mas nós temos que falar do mal eleitor também. Aquele que vende o seu voto. E comete crime, né? E eu não estou me referindo ao mau eleitor que vende seu voto só na classe baixa, ou classe média, todos, sem exceção, o mau eleitor que leva o mal político. O que eu tenho sustentado, o político é o espelho do eleitor. Essa é a minha opinião. O Congresso é o espelho do eleitor. O político é o espelho do eleitor. Sem dúvida. Não é? Então, se nós temos o mal político, nós temos o mal eleitor. E, para isso, nós temos remédio jurídico também. Esse é o propósito da nossa campanha também, combater o mal eleitor. Aquele que comete o crime do artigo 299 do Código Eleitoral, que trata da corrupção eleitoral, não é? Mas para aquele que vende o seu voto. Quando a gente está falando de alguém que não tinha o que comer, e não é o... e chega alguém antes da eleição... Esse não estou falando desse que vende o seu voto para comer. Eu estou falando daquele que vende seu voto para ter benefício lá. Barganha política. Mas isso então é uma crítica que o senhor faz ao financiamento de campanha também. É uma crítica que o senhor faz ao financiamento de campanha também. Quando um grande grupo econômico financia 2 candidatos, por exemplo, com medo de tentar a eleição. Está evoluindo. Hoje nós temos o recibo eleitoral. Sim. Hoje o controle sobre os gastos de campanha são mais efetivos, não é? Hoje o partido político ele tem que abrir uma conta no banco. O candidato também tem que abrir uma conta no banco. Qualquer movimentação financeira tem que ser objeto de registro através do recibo eleitoral. Nós temos também os maus financiadores de campanha. Porque, a rigor, não há nenhum delito em financiar uma campanha dentro da legalidade por uma corporação, por uma empresa. Claro que não. Agora, o mau financiador de campanha, ele tem interesses escusos por trás daquele financiamento. Mas é curioso, não é que não há nenhum delito. O problema é o seguinte, é que os maiores financiadores, curiosamente, são os beneficiários dos grandes contratos depois da eleição. Mas isso aí é um problema... Mas, Renato, esse é um problema... histórico no Brasil da relação promíscua que existe entre o setor privado e o setor público. Certo. Normalmente, a carga negativa recai sobre o setor público. Ou seja, as críticas recaem sobre o setor público. É uma via de mão dupla. Mas é uma via de mão dupla. Essa relação... O promotor Sá tem razão. Essa relação promíscua... Conversar um pouco a respeito do mal eleitor também. Exatamente. Mas essa relação promíscua é que promove esse tipo de coisa. Claro. E que nós temos que combater exercendo a cidadania. Perfeito. Eu preciso chamar mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu quero falar do Instituto da Reeleição. Porque basta vencer a eleição no dia seguinte da posse... Já está em campo. O político já está trabalhando na reeleição. E tem toda uma máquina para trabalhar nesse sentido, né? Ele tem direito ao gabinete regional, ele tem um gabinete em Brasília. Mas ele tem o escritório regional, ele tem o escritório na capital, tem verba de telefone, de correio, de gasolina, de passagem aérea para ele, para staff e para tudo mais. Intervalo, até já.